Nós vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta ou epístola de Pedro, no capítulo de número 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura apenas do primeiro versículo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vamos juntos, meus irmãos, mais uma vez? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eu quero começar fazendo uma pergunta. E a pergunta é para que você possa, ainda que mentalmente, respondê-la. A pergunta é a seguinte: quem é você? O que você poderia dizer a respeito de quem você é? Apesar, meus irmãos, de nós vivermos num mundo onde, creio eu, chegamos a, se não me engano, quase ou 8 bilhões de pessoas habitando nesse planeta. E eu não quero dizer que há possibilidade de outros seres humanos estarem vivendo em outros planetas. Mas, diante de tanta gente que existe no mundo, você já parou para pensar que hoje em dia é muito mais fácil conhecer as pessoas do que antigamente? E conhecer aqui, eu coloco entre aspas. Conhecer, ainda que seja de uma maneira resumida, prévia. Como, por exemplo, se você chegar em um lugar estranho, ou se você estiver diante de alguém estranho, você, de maneira educada, se apresenta e a pessoa também se apresenta. E nós nos apresentamos já dizendo pelo menos como nós chamamos. Só que nos dias de hoje, ainda que a gente tenha tantas pessoas habitando no planeta Terra, nós temos algo que facilita e permite a nós conhecermos as pessoas muito facilmente. E isso é através das tecnologias. Hoje em dia, se eu quiser saber um pouco a respeito de alguém, é muito fácil eu acessar o Instagram daquela pessoa e acessar a bio dela. Não sei se já ouviu esse termo, mas como eu sou jovem, isso está dentro da minha cultura. Mas você tem ali na página do Instagram algumas informações. E obrigatoriamente você tem que colocar informações curtas, pequenas e resumidas. É limitado a um número específico de letras. Por exemplo, lá na minha bio do Instagram está dizendo algumas informações a respeito de mim, e a primeira delas é que eu coloquei que sou servo de Cristo. Depois coloquei um pouco a respeito das informações da minha família, com quem sou casado, pai de quais filhos eu sou, e também coloquei que sou presbiteriano e pastor dessa igreja e da do bairro do Brasil. Então, por alto, a gente consegue rapidamente ter um pouco de informação a respeito de quem são as pessoas. E eu esqueci de mencionar, lá também na minha bio, e eu não estou divulgando aqui a minha página porque não tem necessidade, mas lá também tem um texto que eu mais prefiro das Escrituras, que é Jó capítulo 19, versículos 25 a 27.
E de fato, irmãos, por um lado isso é muito bom. É muito bom nós visitarmos a bio de pessoas que nós não conhecemos e observar lá, sendo informado que aquela pessoa é servo de Deus, é um crente, é um cristão, é reformado, é calvinista, é presbiteriano, é batista, assembleiano, é um crente, alguém que ama a Deus, serve a Deus, é um cristão. Mas, apesar dessa facilidade, apesar da gente poder conhecer as pessoas de uma maneira um pouco mais fácil, apesar de nós podermos conhecer pessoas que são cristãos como nós, e elas colocam aquilo lá, uma outra pergunta que eu faço é: será que tais pessoas, inclusive nós, que devemos colocar lá na nossa bio da Instagram, que somos cristãos, seja o termo que você quiser colocar, crente, o que acaba sendo muito amplo, mas servo de Deus, servo de Cristo, enfim, é muito bom a gente poder ver que a pessoa está ali divulgando essa área, essa questão da sua vida, mas a pergunta que eu faço é: será que tanto essas pessoas quanto nós sabemos de fato, realmente, o que é ser cristão? Será que nós sabemos dizer o que é ser cristão? Sabemos desenvolver o que é ser cristão? Porque você pode pensar, e não necessariamente isso é errado, você pode pensar: eu sei dizer o que é ser cristão. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Mas a gente precisa detalhar. E será que a gente sabe detalhar o que é ser cristão? E eu vou além. Será que nós sabemos viver como cristãos nesse mundo? Porque uma coisa está relacionada à outra. Se eu sei o que é ser cristão, consequentemente eu devo saber como viver como um cristão. Mas a pergunta que eu faço é: apesar de dizermos que somos cristãos, você sabe o que é ser cristão? Você sabe como é viver como um cristão? E eu vou responder dizendo que certamente, preste atenção, irmãos, certamente nós não sabemos o que é ser cristão e como é a vida do cristão. Eu digo isso porque nós temos a própria carta de Pedro a esses crentes cristãos para provar isso para nós. Nós temos crentes, nós temos cristãos dos quais Pedro só precisou escrever a eles porque eles não sabiam, de certo modo, o que era ser cristão. Porque se sabiam, já haviam se esquecido de como deveriam viver como cristãos no mundo. Nós vamos, e essa é a nossa pretensão com a graça de Deus, caminhar aqui nos domingos à noite, expondo tanto a primeira epístola de Pedro, quanto a segunda epístola, porque tem relação com o que a gente está vendo aqui, o nosso tema anual. E nessas duas cartas, irmãos, nós vamos encontrar algumas informações a respeito de como esses crentes estavam vivendo e em que circunstâncias eles estavam vivendo. Então, eram cristãos, vivendo no mundo, mas se vendo pressionados, afetados, se vendo influenciados ou se deixando influenciar por falsos profetas, por doutrinas contrárias ao cristianismo. E não só isso, mas também, como nós conhecemos e vez por outra citamos, esses cristãos estavam sendo perseguidos. Esse era o contexto desses cristãos. E diante desse contexto, o que não seria diferente para nós, porque acontece de certo modo, a mesma coisa conosco. Como cristãos, às vezes nós não sabemos o que é ser cristão
e, consequentemente, não estamos vivendo como cristãos. Estamos nos esquecendo de como é a vida cristã diante das circunstâncias que hoje nós vivemos e acabamos por ser afetados. Não meramente como era nos dias da igreja primitiva, talvez por falsos profetas, talvez por falsas doutrinas, mas por coisas como Instagram, querendo ou não, nos influenciam. Querendo ou não, afeta as nossas crianças, os nossos filhos, os pré-adolescentes, os adolescentes e alguns jovens mais novos. Aonde lá, naqueles vídeos curtos, acho que chama Reels, as crianças ouvem aqueles vídeos, os pré-adolescentes, adolescentes, jovens e nós, e aquele negócio fica na nossa cabeça. E sem perceber, a gente começa a cantar aquilo. E sem perceber, talvez a gente esteja sendo influenciado por alguma coisa que estava ali naquele vídeo. Então, o fato é, meus irmãos, que ainda que as circunstâncias sejam diferentes entre os crentes ou os cristãos da era primitiva, da igreja primitiva, seja nos nossos dias, é certo que como esses cristãos, em algum sentido, nós não sabemos o que é de fato ser cristão. E não estamos vivendo como cristãos, porque estamos nos esquecendo como é viver de maneira cristã. E, como eu disse, Pedro, então, diante desse contexto, tem a necessidade de escrever para esses cristãos, para justamente, meus irmãos, lembrá-los o que é o cristianismo. O que é ser cristão? O que é viver como um cristão nesse mundo? Por exemplo, se você rapidamente abrir a sua Bíblia aí no capítulo 5 dessa primeira epístola, no versículo 12, temos Pedro prestes a concluir essa primeira carta, e ele então deixa claro aqui qual era o propósito e a sua finalidade em escrever essa carta. Diz aí: vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, olha só, de novo, que ou seja, tudo que ele escreveu na sua carta, que esta é a genuína graça de Deus. E aí ele encerra essa parte fazendo uma exortação. Nela estais firmes. Isto. Por que Pedro tem a necessidade de fazer essa exortação? Porque esses crentes não estavam se lembrando e não estavam sabendo o que era ser cristão, diante das circunstâncias. Ele precisa escrever 2 cartas. Inclusive, se você puder, rapidamente, abra aí na 2ª carta, capítulo 1, versículos 12 e 15. Veja o que Pedro diz. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, porque eles haviam se esquecido. Embora, Pedro diz, estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Ou seja, ele está dizendo, eu sei que vocês são cristãos, eu sei que vocês aprenderam o que é ser cristão, eu sei que vocês tentam viver como cristãos, mas vocês estão esquecidos. E ele continua, versículo 15. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vá para o capítulo 3, da 2ª epístola. Versículos 1 e 2. E aí a gente só tem mais essa passagem aqui para observar tudo que nós estamos aqui falando a respeito do contexto desses crentes. Versículo 1. Amados, esta é agora a 2ª epístola que vos escrevo. Em ambas, tanto na primeira quanto nesta, procuro, ou veja,
Qual foi o objetivo dele escrever essas duas cartas? Procuro despertar com lembranças a vossa mente já esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Portanto, irmãos, esses crentes eram cristãos, mas eles haviam se esquecido do que era ser cristão e de como viver como cristão no mundo. Pedro escreve a carta para lembrá-los a respeito de quem eles eram como cristãos e de como deveriam viver a vida cristã. Portanto, é sobre isso que, com a graça de Deus, nós pretendemos aqui caminhar com os irmãos ao longo do ano. O quê? Crescendo no conhecimento sobre a igreja e a vida cristã. É um pouco sobre isso que Pedro fala, tanto na primeira quanto na segunda carta. E agora, volte aí a sua Bíblia, suas páginas, os seus olhos, para o primeiro capítulo, de 1 Pedro, versículo 1. Hoje eu vou apenas tratar com os irmãos aqui a respeito da segunda parte do primeiro versículo. Eu vou deixar a parte inicial e o versículo 2 para o próximo domingo, se Deus quiser. Então, nós vamos aqui tratar sobre essa parte final do versículo 1, aonde diz aí: forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa informação dada por Pedro é uma informação a respeito de cristãos que especificamente eram cristãos dispersos. Cristãos que estavam vivendo longe das suas cidades, justamente por terem sido perseguidos por causa de Cristo Jesus. Isso começou, e na verdade, desde que o povo de Deus é povo de Deus, sempre existiu. Mas começou de uma maneira, dentro daquilo que temos como revelação na palavra de Deus, de uma maneira mais forte no ministério de Jesus, depois os discípulos, depois os apóstolos. Cristãos que se espalharam, tiveram que se espalhar por várias regiões, como nós aqui acabamos de mencionar: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, por causa do nome de Cristo Jesus. Por causa de Cristo, esses cristãos foram perseguidos e tiveram então que se espalhar. Dentro desse contexto, o que Pedro traz à memória desses cristãos para que eles soubessem o que era ser cristão? Primeira coisa, meus irmãos, é que Pedro fala que ser cristão é viver na terra e não no céu. Para esses cristãos que haviam se esquecido do que era ser cristão e como eles deveriam viver como cristãos no mundo por causa das circunstâncias aqui, Pedro já inicia a sua carta no primeiro versículo, na parte final, dizendo, se referindo a eles, são forasteiros da dispersão. Então, a primeira coisa que significa, à luz do que Pedro fala, ser cristão, significa viver na terra e não no céu. Por que a gente pode entender isso, meus irmãos? Porque Pedro se refere a esses cristãos como cristãos dispersos, cristãos forasteiros, cristãos perseguidos. Ou seja, cristãos que viviam num mundo caído, num mundo sujeito e afetado pelo pecado. Ou seja, o que Pedro está relembrando esses cristãos é que o fato de ser cristão não significa que o cristão imediatamente vai para onde? Para o céu. Ou de que ao
ter um encontro com Cristo Jesus, a gente já vive no paraíso, de que o cristão, ao ter um encontro com Cristo Jesus, é tirado do mundo e colocado num monte longe da sociedade, das pessoas, para que ele não pudesse sofrer. Ou de que ao ter um encontro com Cristo Jesus, significasse que o cristão ia ser colocado numa bolha, onde nada aconteceria com eles. Pelo contrário, Pedro diz e lembra eles: vocês como cristãos são dispersos, forasteiros. Vocês vivem na terra, no mundo caído, afetado pelo pecado. Vocês, como cristãos, não vivem numa realidade aonde absolutamente nada vai acontecer com vocês. Aonde vocês são intocáveis. Aonde será um mar de rosas. Aonde não haverão problemas. Quando Pedro, então, relembra, será que ele precisava relembrar? Não. Eles sabiam que eram forasteiros dispersos. Abandonaram as suas cidades, abandonaram as suas casas, suas propriedades, foram para outros lugares por causa de Cristo. Eles sabiam muito bem, estavam sofrendo. Sabiam que eram forasteiros dispersos, mas Pedro os lembra para que eles pudessem então compreender que o cristão vive nessa realidade, nesse mundo caído, pecaminoso, mau, ruim. Em outras palavras, Pedro quer dizer que aqueles crentes precisavam saber que o cristão vive na mesma realidade que os não cristãos, todos juntos. Não há um planeta diferente aonde o cristão, ao ter um encontro com Cristo, sai daqui e vai para lá. São todos nós vivendo debaixo do mesmo teto, juntos, cristãos e não cristãos, na mesma realidade, no mesmo mundo caído. Realidade essa que, como eu já citei, não se aplica apenas os não cristãos. Problemas, injustiças, dificuldades, lutas, sofrimentos, dores, doenças, lágrimas, morte. Mas não, meus irmãos. Isso se aplica ao cristão, porque ele vive no mundo e não no céu. No mundo caído. No mundo onde todas estas coisas estão sujeitas a acontecerem, inclusive perseguições aos cristãos. Por que isso era importante ser lembrado? Porque eu estou citando muito isso porque eu tenho acompanhado ultimamente. Quem tem visto The Chosen, vê a dificuldade que os discípulos tinham. Porque Jesus, sendo todo-poderoso, de certa feita podia ter provido alimento para os discípulos que já estava acabando. E eles ficam indignados e comentam uns com os outros: mas Jesus podia que prover para nós o alimento, por que não facilita a nossa vida? Porque nós não vivemos, o cristão não vive no céu, ele vive na terra. Onde todos nós estamos sujeitos, meus irmãos. Inclusive, o cristão está sujeito a todas as dores, as dificuldades desta vida, desta realidade. Isso era importante porque para esses crentes não seria diferente. Mas amamos a Cristo, estamos servindo a Cristo, e agora perseguidos, abandonamos as nossas propriedades, tivemos que fugir, somos forasteiros em terra estranha, estamos dispersos. E Pedro os lembra, ser cristão significa isso. Não quer dizer que na mesma proporção para todos, da mesma forma, no mesmo tempo, nas mesmas coisas, mas todos nós sabemos, irmãos, a nossa vida aqui é dolorosa, é sofrida, ainda como cristãos.
E Jesus já havia dito isso aos seus discípulos. Por exemplo, em Mateus 5,11, Jesus havia dito, olha, eles vão injuriarem vocês, vão perseguirem, citando aqui o Sermão do Monte, a última bem-aventurança que está no versículo 11, vão mentir, vão dizer todo mal contra vocês. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10 também, versículo 20, Jesus havia dito, também perseguirão a vós outros. E no capítulo 16, versículo 33, Jesus também havia dito, no mundo vocês vão passar por aflições. Esses crentes se esqueceram disso. Do que significava ser cristão? Jesus já havia dito, ser cristão significa que vocês vão ser injuriados, injustiçados, perseguidos, maltratados. Vocês vão passar por grandes aflições. Então, Pedro começa a sua carta não deixando de relembrar esses crentes. Ele não precisava, mas ele relembra. Ser cristão significa estar sujeito a esse mundo pecaminoso, aonde o cristão vai sofrer. E vocês estão sofrendo por causa de Cristo, porque foram dispersos e, portanto, são forasteiros. Mais uma segunda verdade que Pedro fala a respeito do que é ser cristão. Não é somente entender que ser cristão significa, ou entender que vivemos aqui, não na terra. Perdão, na terra, não no céu. Nesse mundo caído, e não no paraíso, não no céu. É que, em segundo lugar, ser cristão é saber que não se está só. Quando Pedro fala e relaciona a esses cristãos que eles eram forasteiros da dispersão, perceba que o verbo está no plural. Ou seja, Pedro não estava aqui escrevendo só para um cristão. Pedro não estava escrevendo apenas para um cristão, porque somente ele sofria. Não. Pedro escreve para cristãos que estavam aonde? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E tantos outros lugares. Não era somente esses crentes aqui, não é somente um crente que sofre, que sente dor, que é injustiçado, perseguido, mas vários cristãos estão sujeitos e enfrentam dificuldades, ainda que sejam dificuldades diferentes. Mas todo cristão sofre, porque ele vive no mundo, na terra, não numa redoma de vidro, imune, vacinado contra os efeitos do pecado. Exemplo disso, irmãos, é que, por exemplo, nós temos na primeira história bíblica sobre uma pessoa que foi Adão e, consequentemente, Eva, nós temos já essa realidade ali sendo revelada. Quando diz que Caim mata o seu irmão Abel, os primeiros filhos gerados, existentes, um deles mata o seu irmão, e aí Adão e Eva sofrem a dor, o luto, vivem essa realidade estranha que eles ainda não tinham experimentado. Nós temos, por exemplo, a história de Jacó. Jacó é enganado por seus filhos, porque tendo inveja de José, queriam matá-lo, mas Deus impede que isso se concretizasse. Eles então vendem José como escravo, e José fica por décadas e mais décadas sumido. E a mentira que os filhos de Jacó dizem para o pai há anos, e mantém essa mentira, era: o teu filho foi morto, despedaçado. Jacó
sofre a dor por anos a fim de pensar que um filho amado havia sido morto, já não existia mais. Inclusive, o próprio José sofre por décadas, preso injustamente, vendido injustamente, maltratado. Porque o cristão vive nesse mundo, não no céu. Porque a dor que esses crentes estavam experimentando por causa de Cristo Jesus não era particular, não era única, não era somente deles. Desde que a história existe, o povo de Deus sofreu, inclusive o próprio povo de Israel. Por centenas de anos, Israel foi escravizado. E não é muito difícil da gente lembrar de uma outra história, Jó. Teve o que muitos de nós nunca vai ter e perdeu tudo o que tinha. O que para muitos de nós nunca aconteceu e não vai acontecer. Sofreu. Nós temos os profetas do Antigo Testamento, foram perseguidos, presos, mortos, por causa do nome de Deus. Aí nós vamos para o Novo Testamento e nós temos o exemplo e a vida dos discípulos, dos apóstolos, Paulo, todos eles martirizados. Aí nós temos na epístola ou na carta aos Hebreus, no capítulo 11, chamado aí a Galeria da Fé, mas lá nos versículos finais do capítulo 11, versículos 35 a 38, o autor ali lista uma série de coisas que aconteceram com cristãos, que sofreram, e ele vai listar como, por exemplo, mencionar cristãos que foram torturados, escarnecidos, açoitados, presos, apedrejados, provados, olha só, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, peregrinos, necessitados, afligidos, maltratados. No próximo capítulo de Hebreus, no capítulo 12, que é um texto que eu gosto muito, os versículos 1 a 3, o autor da epístola aos Hebreus diz: portanto também, escrevendo para outros cristãos que sofriam, ele diz: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, ou olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Tantos cristãos sofreram ao longo de toda a história do povo de Deus, inclusive o próprio Jesus Cristo, assassinado numa cruz. Portanto, irmãos, Pedro está lembrando a esses cristãos que haviam se esquecido o que era ser cristão e como viver cristão. Em primeiro lugar, ser cristão significa que o cristão vive no mundo, sujeito a dores, sofrimentos, e não no céu, não na eternidade. Segundo lugar, ser cristão é entender que tais sofrimentos não são sofrimentos exclusivos para apenas algumas pessoas, mas a todos os cristãos. Portanto, ser cristão significa que nós não estamos sós. E quando a gente olha a história, quando a gente ouve casos de pessoas que passaram as mesmas angústias, as mesmas dores sendo cristão, isso nos encoraja. Isso nos faz perceber que nós não estamos sozinhos num caminho, numa vida cristã de dor e sofrimento.
Mas em terceiro e último lugar, irmãos, além dessas duas coisas, Pedro também fala que ser cristão, preste atenção, ser cristão é lembrar da sua cidadania. Ser cristão não é apenas saber que você vai sofrer, está sujeito a sofrimentos. Ser cristão significa que você não está só. Todos os demais estão passando as mesmas coisas. Mas, em terceiro lugar, ser cristão significa lembrar da sua cidadania. Nós somos cidadãos de um lugar como cristãos. Qual é o termo que Pedro usa? Ele diz: vocês são forasteiros. É lógico que Pedro está se referindo à cidade natal daqueles crentes, daqueles cristãos. Mas esse termo se aplica a um sentido muito maior, muito melhor. Todo cristão não é desse lugar. A sua cidade é a Canaã celestial. Sabe, irmãos, Pedro é muito honesto, sincero, verdadeiro, realista, assim como Jesus foi, de dizer: ei, você é forasteiro, é aqui que você vive, você vai sofrer. Pedro diz, e de certo modo isso é encorajador, saiba que você não está sozinho, ainda que você não saiba, não enxergue, não veja, tem pessoas sofrendo as mesmas coisas por amor a Cristo Jesus. Mas como Jesus, Pedro apresenta uma palavra de consolo. Porque se por um lado o cristão precisa saber qual é a realidade, que significa ser cristão e viver como cristão, há uma realidade ainda muito maior, muito melhor e mais sublime, que não diz respeito a essa vida, a esta realidade. E Pedro diz: vocês são forasteiros, são sim, não só da casa de vocês, terrena, mas da casa espiritual, da casa celestial. Um dia vocês voltarão, habitarão com Deus por toda e toda a eternidade. Veja o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 11, versículos 13 e 16. Ele diz aí: todos estes, os homens lá da galeria da fé, os crentes, os cristãos, todos estes morreram na fé, crendo na promessa, mas sem obtê-la. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aí o versículo 16 esclarece isso de uma maneira um pouco mais fácil. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Pessoas que creram na promessa da Canaã terrena. Mas em Cristo, o autor no versículo 16 diz: agora em Cristo, o cristão aspira a uma pátria superior à pátria terrena, a Canaã terrena, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ser cristão é ser peregrino. É isso que Pedro queria lembrar esses cristãos que ele escreve. Lembrá-los que o caminho é estreito mesmo. Mas encorajar, lembrando-os que não estavam sós e que principalmente eles eram peregrinos por pertencerem ao reino dos céus. Então, irmãos, trazendo para nós e aplicando. Quem é você? Você pode dizer: eu sou cristão. E eu pergunto: o que é ser cristão?
Ser cristão a princípio, nós estamos na parte final do primeiro versículo, de 1 Pedro, capítulo 1. Ser cristão significa, como cristão, eu habito nessa terra corrompida pelo pecado. Estou sujeito aos sofrimentos. Ser cristão significa que não é só eu, tem outros irmãos na fé. Ser cristão significa que nós não pertencemos a esse lugar, pertencemos a uma pátria superior, celestial. Portanto, nós, nesse momento, temos que refletir a respeito da mentalidade que nós estamos tendo a respeito do que é ser cristão. Porque se estamos achando que ser cristão é estar imune aos sofrimentos dessa terra, não vai demorar muito para a gente perceber que estamos sujeitos aos sofrimentos. É nós estarmos cientes diante da palavra de Deus, que de fato, irmão, ser cristão é andar num caminho estreito, apertado, comprimido, cheio de obstáculos, cheio de dificuldades, aonde não são todos os que andam por esse caminho. Preste atenção, ser cristão significa que a dor e o sofrimento que você está vivendo e enfrentando, significa justamente que você é um cristão. Porque Jesus diz que, por um lado, ser cristão é andar num caminho muito estreito, uma estrada muito apertada, mas, por outro lado, ele diz o seguinte: não ser cristão é viver numa vida, num caminho, numa porta fácil, onde aparentemente não tem problemas, dificuldades. Mas o grande problema é que achar que a vida não tem dores, dificuldades, ou seja, nesse sentido, viver uma vida sem crer em Cristo Jesus, é que não há esperança, não há consolo, não há promessa, não há vida eterna. Nós precisamos trazer à nossa mente, à nossa lembrança, irmãos, o que significa ser cristão. É olharmos para a vida de tantos servos de Deus, inclusive do próprio Jesus, e estar cientes. Eu estou no caminho certo. Eu abro mão de tudo. Eu não estou trazendo comigo nesse caminho estreito os desejos do meu pecado. Eu pago o preço por isso. Eu sofro por amor a Cristo Jesus. Estamos no lugar certo. Estamos no caminho certo. Não pensemos, meus irmãos, que o sofrer significa que Deus não nos ama, nem se importa conosco. Esse é o caminho. Mas que nós possamos entender, lembrar que tem irmãos que também estão vivendo as mesmas coisas. E que ao lembrar, possamos nos importar e ajudar uns aos outros. Mas por fim, que a gente possa lembrar e louvar a Deus por saber que ainda que a gente sofra, a graça de Deus nos basta. Um dia tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Lugar pelo qual nós viveremos, lá sim é perfeito. Lá sim nós não estaremos sujeitos a todas as coisas que nós temos enfrentado nesse lugar. Que dessa forma a gente conheça um pouco mais a respeito do que é igreja e vida cristã.